disse hoje de manhã e vou repetir agora à noite, eu não conheço um pastor mais amoroso e carinhoso do que o pastor Wagner. Vocês estão muito bem servidos de pastor. Nunca vi alguém tratar com tanto carinho os visitantes. Imagina aqueles que já são da casa. Então, vamos lá, salva de palmas para o seu pastor querido, ele merece. E é um amigo também, um amigo que a gente pode confiar nas horas difíceis. Eu louvo a Deus pela sua vida, Wagner. Queria apresentar a minha família nesta noite. Quantos estavam aqui hoje de manhã? Levante a mão. Glória a Deus, olha só, e vocês voltaram, que bom. Muito bom. Aqueles que estão hoje pela primeira vez, agora à noite, já é a primeira vez. Muito bem, bem-vindos, prazer em conhecê-los. Queria apresentar minha esposa e meu filho, Priscila, meu filho mais velho, Felipe. Uma salva de palmas para eles. Priscila e eu completamos esse ano 25 anos de casados. Olha só, bodas de prata. Depois eu mereço uma medalha e ela um troféu. Eu amo muito meu filho. Obrigado, meu querido. É difícil abrir copinho e fazer essas coisas. Mas eu queria, nessa noite, antes da mensagem, gostaria de falar um pouquinho sobre o que aconteceu hoje de manhã. Aqueles que estavam aqui, nós falamos sobre a possibilidade de fazermos a diferença na vida de crianças no nosso país. E eu queria que você visse esse breve vídeo onde você vê aí um indivíduo normal caminhando pelas ruas onde ele morava e onde ele passava ele fazia diferença. E como essa igreja é uma igreja de terceiros, onde Deus é o primeiro na sua vida. Se você é o terceiro, as pessoas vêm em segundo lugar. E veja quantas oportunidades Deus nos dá para fazer a diferença. Então vamos prestar atenção nesse vídeo.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นpela visão mundial, aguardando pessoas que venham apadrinhá-las, ajudar com uma quantia mínima de R$50 por mês, é o valor de uma pizza que você come numa saída. E isso faz toda a diferença na vida dessas crianças. Então, na saída hoje, você que
ainda não esteve conosco de manhã, você tem essa oportunidade de fazer a diferença, como esse rapaz fez na vida daquela menina, de você apadrinhar uma criança que você não conhece no nosso país e dar uma oportunidade para aquela criança ter um futuro diferenciado. Na saída você pode preencher um formulário lá, e aqueles que fizeram isso hoje à noite estarão recebendo um livro meu que eu estarei dando de presente. Eu sou o terceiro. E eu gostaria de concluir lendo o último capítulo, a conclusão, não o último capítulo, só a conclusão do livro, que explica justamente a importância do que nós fazemos. Um dia um menino estava andando pela praia, apanhando estrelas do mar na areia e jogando-as de volta na água, pois estas haviam sido trazidas pela maré alta. Um homem, ao observar o trabalho daquele garoto, se aproximou e disse: "O que você está fazendo, garoto?" Ele respondeu: "Eu estou salvando essas estrelas do mar." "Veja só, meu filho, a praia está repleta de estrelas do mar, devem ser milhares. O que você está fazendo não vai fazer nenhuma diferença." Então o garoto parou, se agachou e com muito carinho apanhou uma outra estrela do mar e disse: "É verdade que eu não vou conseguir salvar todas elas, mas eu vou fazer a diferença para essa." E atirou aquela estrela do mar por sobre as ondas. Eu sei que nós não podemos tocar a todas as pessoas, mas nós podemos fazer a diferença na vida de algumas crianças. Então faça isso, amém? Glória a Deus. No final também terei o privilégio de assinar os seus livros. Muito bem, hoje nós estávamos falando de manhã, quantos estavam aqui? Vocês já levantaram a mão, eu já sei. Falando sobre as 4 estações da vida, falamos sobre primavera. Recapitulação: primavera é a estação do preparo, e o verão é a estação do disparo. Muito bem, eu queria também agradecer ao Osmar pelo carinho. Você e a Anitta essa tarde foi muito especial. Muito obrigado pelo amor e carinho de vocês, viu? Foi muito especial. E nós vamos falar nessa noite sobre as outras 2 estações do outono e inverno. E eu tenho um vídeo para apresentar essas estações. Vamos lá? Alguns acreditam que esta história é um conto, uma fábula. Mas as 4 estações fazem parte da vida de todos. Porque enfrentar o desconhecido é um trabalho de todo dia, mesmo nos dias mais estranhos. O outono começa quando a primeira folha cai lentamente ao chão, dando início à estação de perdas e provações. Ele é imparcial, atinge todas as pessoas, mesmo que elas não tenham feito nada no passado para merecer tal dificuldade. E no inverno, é uma das estações onde a maioria das plantas perde totalmente sua folhagem, ficando somente os galhos. É um tempo em que nos afastamos para refletir e ficarmos a sós para tratar a alma ferida. Já a primavera é a estação das flores. É um tempo de renovo, recomeço, de novos projetos e de preparar a terra para a próxima colheita. É o momento em que a vida floresce e as oportunidades estão na nossa frente. O verão, o verão. É um tempo de fazer acontecer, de crescer na carreira, de ser criativo, de ganhar dinheiro, comprar, assumir novos riscos, fazer mudanças, produzir e sentir-se realizado. É no verão que colhemos o que plantamos na primavera. Afinal, em que estação da vida você está vivendo?
filmagens, gravando lá as montanhas rochosas ali no Colorado. E um belo dia, no meio da gravação, um morador ali, um índio que morava ali próximo, chegou próximo ao diretor e ele disse assim: amanhã vai chover. E foi embora. No dia seguinte continuaram as gravações e de repente vieram as nuvens, choveu e eles perderam a gravação do dia inteiro. No próximo dia voltaram a gravar e aí chega o índio caminhando e diz assim: olha, amanhã vai nevar. E foi embora. E no dia seguinte o que aconteceu? Vieram as nuvens, nevou e perderam a gravação também do dia inteiro. E o diretor, muito frustrado, chamou o seu assistente e disse: vai contratar esse índio para ser o nosso meteorologista. E o índio começou a trabalhar com eles, dando a previsão do tempo. Tudo funcionou perfeitamente por 3 semanas. E depois de 3 semanas, o índio faltou no emprego. O diretor falou: eu não gravo sem ele. Chamou o índio veio, ele falou: rapaz, por que você não veio? O que você quer, um aumento de salário? Ele falou: não, doutor, não tem nada a ver com dinheiro. Na realidade eu não vim porque quebrou o meu radinho. Pergunte para a pessoa se você entendeu de onde ele pega a meteorologia. Me ajuda a pregar essa mensagem, amém? Queridos, como seria boa a nossa vida, nós que estamos vivendo uma vida de produtividade, de verão, de grandes realizações, mas como seria bom se nós tivéssemos um índio a tiracolo dizendo: olha, amanhã vai nevar, amanhã vai chover, tempestade à vista. Mas a natureza se encarrega disso, e nós temos então a estação do outono, estação de lutas, de dificuldades. Na realidade, a palavra em inglês para outono é fall, e fall quer dizer queda, quando as folhas da árvore caem. Outono é um tempo de perdas, é um tempo que nós perdemos muitas vezes saúde, relacionamentos, entes queridos, finanças, perda de emprego, perda de negócios, perda de oportunidades, perda até do ânimo, da vontade de viver. E todos nós passamos por esses outonos e por essas perdas. Interessante que o outono ele chega de modo inesperado. Quando você acha que você é imbatível, invencível, de repente começa a cair a primeira folhinha da árvore e começa o seu outono. Isso vem às vezes através de um telefonema, de um e-mail, de uma conversa, de uma reunião, de um extrato bancário, de um relatório médico, uma consulta médica. Começou o seu outono. E o outono é um tempo de crise, um tempo de lutas, um tempo de dificuldades. Às vezes nós falamos: a coisa ficou russa. Para todo mundo isso é ruim, mas para alguns membros da igreja é benção. Aleluia, ficou russo. Tempo de dificuldades, e todos nós passamos por esses momentos. Parece que na igreja só existem 2 estados de ser: ou você está em vitória, ou você está em pecado. Mas existe o outono que acontece com todos nós, dificuldades e lutas que a vida gera, a vida produz. Coisas que acontecem com você, mesmo que você não tenha feito nada. E a vida. E como é que você lida com Deus? Como é que você lida com as demais pessoas? Quando você está vivendo o seu momento de outono. Se a primavera é a estação do preparo, o verão é a estação do disparo, o outono é a estação do eu paro. Eu paro para quê? Eu paro para cuidar daquele momento, daquela crise, daquela estação, daquelas dificuldades ali. Isso requer de você total atenção, dedicação de tempo. É o tempo do eu paro. Não somente isso, mas o outono ele pode durar muito. Ele pode durar semanas, ele pode durar meses, e sinto dizer alguns aqui, ele pode durar anos. Nosso outono que nós passamos, Priscila e eu vou contar daqui a pouco, ele durou 9 longos anos. Lembro quantas vezes Priscila falava comigo: amor, não sei, será que um dia vai mudar? Quando é que isso vai passar? Será que nós vamos ter um alívio, um fôlego, um alento? Quando nós estamos passando por ele, um tempo difícil, ele pode durar muito. Ele tem o seu tempo.
Mas é interessante que o mundo usa a faculdade para formar as pessoas, mas Deus usa a dificuldade. Quantos aqui já passaram por dificuldades? Quantos estão passando? Levante as duas mãos, as pernas, saia voando. Não é verdade quando você passa por dificuldade, você busca mais a Deus? Você ora mais, você lê mais a Bíblia, você vem mais à igreja. Conheço homens que estavam tão desesperados que vinham até na reunião das senhoras. E nós conhecemos uma frase no nosso país que diz: alguns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. A dor do outono, a dor das perdas, a dor das dificuldades. É Deus permitindo que você passe por isso. E as canções que cantamos hoje, Marcos, tem tudo a ver com isso. Que você passe por essas lutas. Não é que Deus não se esqueceu de você, mas Ele está permitindo que você passe por essas lutas, para que você seja provado e aprovado por Ele. Por isso, graças a Deus pelas dificuldades, graças a Deus pelos outonos. Interessante que os melhores e as piores experiências da nossa vida foram proporcionadas também por pessoas. As melhores, casamento, formatura, chegada de filhos, celebrações, festas, viagens, pessoas. Mas as piores também por outras pessoas. Como é que pode? É Deus permitindo que essas pessoas entrem na nossa vida, saiam da nossa vida, para causar em nós o que Deus, e produzir em nós o que Deus quer produzir, o que Deus quer nos ensinar. Eu sei que para os casais o outono é uma estação muito difícil, quando especialmente o casal passa por lutas e dificuldades, entra em crise, por problemas financeiros, problemas de relacionamento que colocam pressão no casamento. E o diabo quer usar isso para trazer separação na vida do casal. Mas eu tenho uma palavra de encorajamento para você, se você passa por isso essa noite, ou você conhece alguém, a palavra é essa, vamos repetir juntos? Mais vale superar do que separar. Mais vale você que um dia subiu num altar e disse: eu serei fiel ao seu esposo, sua esposa, até que a morte nos separe. Mais vale você superar esses desafios, passar por eles, e não permitir que essas situações, esses obstáculos venham separá-los. Vocês merecem isso. Seus filhos, seus netos merecem. Portanto, faça todo o possível, o impossível, para que vocês superem e não se separem. Amém? Êxodo capítulo 15, nós vemos um relato da história, depois que o povo de Israel havia passado 400 anos como escravos no Egito. Deus havia levantado Moisés como grande líder, libertador, e agora o povo viu aquelas 10 pragas, aqueles 10 grandes milagres. O 11º que foi cruzar o Mar Vermelho em terra seca, um grande milagre, o povo feliz indo em direção à terra prometida. E depois de 3 dias de jornada, o que eles haviam trazido de mantimentos, de água, a água acabou. E aí, como bons crentes, começaram a reclamar com Deus e com seu pastor Moisés, dizendo: Senhor Deus, por que nós vamos morrer aqui? Teria sido melhor ficarmos lá no Egito, agora acabou a água, agora nós vamos morrer. Eles chegaram no lugar e ali havia água, foram provar aquela água, a água estava amarga, por isso se chamava Mara. E aí reclamaram, e Moisés intercedeu pelo povo e seguiu a orientação de Deus e jogou um arbusto naquela água, a água tornou-se potável. E diz a palavra de Deus, em Êxodo 15, versículo 25, em Mara, o Senhor lhes deu as leis e ordenanças, e os colocou à prova. Ali em Mara, Deus queria provar o coração daquele povo. E somente 3 dias de jornada, Deus queria saber: será que esse povo vai confiar em mim no restante dessa jornada até a terra prometida?
E diz a palavra de Deus, versículo 27, que eles saíram dali e foram para um lugar chamado Elim, onde haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali eles acamparam junto àquelas águas. Se nessa noite, você que está aqui, você que ouve e vê essa mensagem, se hoje você está bebendo as águas amargas de Mara, por causa das lutas, das dificuldades do seu outono, eu quero que você saiba que Mara não é o seu destino final. Existe uma terra prometida para você, mas Mara é uma parada obrigatória na sua jornada que Deus está permitindo que você passe para provar o seu coração, para ver se você vai continuar confiando em Deus no resto da sua jornada, no resto da sua vida cristã, até nós chegarmos à terra prometida. Portanto, não reclame, não murmure, confie em Deus. Confie em Deus e saiba que Ele vai cuidar de você, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Nós, quando começamos aquela escola maravilhosa, escola internacional, preparando gerações, e achávamos que ia ser um sonho que ia ser aderido por todas as pessoas, apoiado por todas as pessoas, mas algumas pessoas se levantaram contra, até pessoas amigas nossas, da nossa igreja, e nós passamos por um período muito difícil, onde 2 pastores que trabalhavam conosco, eles saíram do nosso ministério, e começaram uma outra igreja na cidade, e por 5 anos as nossas igrejas como que pelejaram, pessoas convidando, vem para cá que aqui é melhor, não vem para cá que aqui é melhor. E foram tempos difíceis de relacionamentos, de perdas de relacionamento na nossa vida. Mas graças a Deus eu vou contar o resultado disso no inverno. E logo depois que essa situação passou, nós estivemos aí por mais 4, 5 anos, então, problemas difíceis financeiros. Quando 2008, a crise de 2008 alcançou o planeta, chegou ao Brasil, 2009 nos alcançou e nós vimos que havíamos problemas financeiros na escola. Não somente por má administração, mas também por dificuldades com pessoas erradas nos lugares errados. Pessoas que estavam até desviando dinheiro da escola. Foi muito difícil. Quando nós fizemos uma auditoria e descobrimos que havíamos nos tornado milionários no vermelho. Como foi difícil, como é difícil quando você tem mais mês no final do dinheiro. Contas a pagar, advogados ligando, muitas pressões. Parecia que as nossas orações não passavam do teto. Mas Deus foi fiel. E Deus é fiel. E podemos gastar horas contando o que Deus fez, os milagres que Ele fez. Eu só queria dizer que já se passaram 5 anos. E agora em dezembro do ano passado, nós quitamos a última dívida. Milagre de Deus. Onde estávamos prestes a perder tudo que tínhamos, Deus, com a sua providência, cuidou de nós. Enviou o maná necessário para cada dia, para cada mês, para cada ano. Eu quero encorajar a sua vida com isso. Deus é fiel. E graças a Deus pelos outonos. Eu me lembro que a primeira pessoa que leu o manuscrito do livro das 4 estações da vida foi a Priscila. E ela leu ainda quando estava no formato digital no computador. E me lembro o momento que ela entrou na minha sala dizendo: amor, como eu gostaria de ter lido isso há 3, 4 anos atrás, quando estávamos passando no meio da crise. Ela falou: eu teria passado por aquilo com mais graça. Ela disse: eu teria brigado menos com Deus e brigado menos com você. Por isso que eu encorajo você a não desistir de Deus, dos sonhos de Deus, dos planos de Deus. Mesmo que você passe e ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que você atravesse os rios, os vales, o Senhor é com você. Quantas lições aprendemos nos outonos? Inverno. Havia um grupo de caçadores que caçavam todos os anos, iam para o norte do país, fretavam um aviãozinho pequenininho
E numa dessas viagens, esse avião os deixou, ia voltar na semana seguinte. E depois de 7 dias de caça, o aviãozinho aterriza naquele descampado. E aí começam então a colocar a carga, a caça que caçaram aquela semana dentro do avião. E o piloto recém-contratado para aquela missão disse: eu acho que vocês estão colocando caça demais nessa aeronave. E o chefe da expedição disse: fique tranquilo, nós caçamos no ano passado a mesma quantidade e coube tudo no avião. E o piloto disse: então tudo bem, baseado na sua experiência, vamos lá. Terminaram de colocar as coisas, os passageiros entraram e o aviãozinho foi com muita dificuldade, foi levantando voo, quase raspou nas árvores, mas foi subindo, de repente o motor não aguentou mais, pum, caiu. Mas graças a Deus todos sobreviveram. E ao saírem do avião, um dos caçadores pergunta para o chefe da expedição, diz: chefe, você tem ideia onde nós estamos? Ele disse: sim, eu creio que estamos a 1 quilômetro ao sul de onde nós caímos o ano passado. Queridos, nós precisamos aprender com os nossos erros. Alguém disse que existem 2 maneiras de você aprender: com os seus erros ou com os erros dos outros. Qual é mais fácil? Os erros dos outros. Inverno é estação de reflexão, de reclusão, de afastamento. No verão você tem todas as festas, todos os churrascos, mas no inverno você quer ficar em casa, você quer ficar com a sua família. É um tempo de aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus. Se o outono é a estação do eu paro, o inverno é a estação do reparo. É Deus agora que vai reparar, que vai cuidar, vai fazer algo maravilhoso na sua vida. O inverno começa quando a última folha da árvore cai. Não tem mais nada para perder. Tudo que você tinha foi. É quando você chegou no fim do poço. O problema parou, a sangria foi tapada, a goteira parou, a enchente parou de subir, mas a água ainda está na casa. As cobranças chegaram ao fim, a pessoa foi embora, o câncer foi removido. O ponto mais alto da crise cessou, as flechas pararam de voar, silêncio. Começou então o seu inverno. Sócrates disse que uma vida sem uma autoavaliação não é digna de ser vivida. Como é importante nós, especialmente nesse momento de inverno, de restauração, de refletirmos a nossa vida. Você olhar o seu casamento, olhar a sua vida, ver o seu ministério, sua vida profissional, sua vida ministerial e ver como é que estão as coisas. Quais são as lições que Deus quer ensinar na sua vida? Inverno é a estação de correção. Interessante que no outono você quer procurar culpados. Você quer culpar aquelas pessoas, achar aquelas pessoas que causaram dano a você. Mas no inverno é um tempo de correção, você saber que você também teve uma participação e que você precisa mudar, que você precisa corrigir os seus erros. E você está aberto a essas mudanças. Saiba que antes de Deus usar uma pessoa para mudar o mundo, Ele precisa mudar o mundo dessa pessoa. E em todos os personagens da Bíblia você vai conhecer e ver na história deles que Deus os chamou para mudar a história, mas antes Deus disse: espera um pouquinho, eu preciso mudar algo na sua vida. E aí Deus então faz uma mudança na vida interior dessas pessoas para que elas se unam a Deus para fazer uma mudança no mundo exterior. E é por isso, quem sabe, você entenda hoje que as mudanças que estão acontecendo na sua vida fazem parte do plano de Deus para mudar você, para transformar você, para que você se una a Deus para mudar o mundo que tanto precisa de Deus. É um convite de Deus para você se unir a Ele. Agora permita que Deus cure você. Quando seus filhos se machucam, você corre e leva eles para o pronto-socorro. Quando você está machucado e você está enfermo, você vai para o médico. Mas quando sua alma está ferida, você deve ir falar com o médico dos médicos, que é Jesus. Havia um senhor que ele sentia dores por todo o corpo. Ele tocava na cabeça, doía. Tocava no ombro, doía.
Tocava do lado, doía. Na perna, onde ele tocava, ele sentia dores. Ele foi para o médico. Lá se deitou na maca e o médico começou a examiná-lo. Não encontrou nada. E sem querer o médico resvalou no dedo dele e ele... Ai! O médico começou a examinar. Falou, rapaz, o seu dedo está quebrado. Por isso você toca aqui. Ai! 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 E quantas pessoas hoje, até na igreja, estão com o dedinho quebrado. Resvalam numa pessoa, ai! Achando que é outra pessoa que causou dor, mas é ela que está com o dedinho quebrado. E foi para isso que Deus criou e permitiu a estação da vida do inverno, para que você possa ter o seu coração curado, para que você não continue sofrendo, trazendo essas dores mês a mês, ano a ano. Para isso que Deus criou o inverno. Salmos 147, 3 diz a palavra de Deus, vamos ler juntos? Só Deus cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Olha que Deus maravilhoso que nós temos. Que Deus vai curar o coração, Ele faz uma mudança de dentro para fora. Primeiro curando o seu coração, e depois as feridas, a parte externa, Deus vai cuidar também das suas feridas. Esse é o nosso Deus maravilhoso. E se você veio aqui hoje a primeira vez, segunda ou terceira, você que ouve pela internet, entregue a sua vida para Jesus. Jesus é o médico dos médicos. Entregue a sua vida para que Ele torne, que Ele seja o seu Senhor e Salvador da sua vida. E Ele vai mudar o seu coração, fazer uma mudança de dentro para fora. Você já tentou religião, você já tentou tantas coisas e nada deu certo. Mas entregue a sua vida para Jesus. Sabe que Deus vai usar pessoas. Talvez você tenha sido ferido por pessoas, traído por pessoas, magoado por pessoas. Mas Deus vai usar outras pessoas para abençoar a sua vida. Provérbios capítulo 12, versículo 18, a palavra de Deus diz que há palavras que ferem como uma espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Toda vez que você vem à casa do Senhor, a palavra de Deus aqui aberta, pregada, palavras de cura ao seu coração. Todas as vezes que essa igreja abre as suas portas durante a semana para a comunidade, cultos especiais, eventos especiais, palavras de cura. Portanto, participe da casa de Deus, una-se ao povo de Deus, para que você tenha o seu coração curado. E Deus vai usar pessoas para fazer isso. Talvez essa pessoa que te convidou, trouxe você aqui hoje, Deus vai usar essa pessoa. Deus usa os cânticos, louvor, Deus usa o pianista, Deus usa o pessoal da tecnologia lá atrás. É Deus usando pessoas. O inverno também, queridos, é a estação de você perdoar e de você ser perdoado. Como é importante você perdoar aquelas pessoas que lhe causaram danos. Tertuliano disse: se você quer ser feliz por um instante, vingue-se. Se quer ser feliz para sempre, perdoe sempre. 5 anos depois daquele problema com aqueles pastores, nós nos reunimos. Estava num evento do Summit, e Deus falou comigo: Mário, chegou o momento de vocês acabarem com isso. Nós reunimos as nossas lideranças, fomos lá, pedimos perdão a eles, eles pediram perdão a nós. Nós abençoamos aquela igreja, demos uma oferta para aquela igreja. E foi um momento tão especial de reconciliação. E como foi importante fazer isso, de sair de lá, parecia que um peso, um jugo havia sido tirado dos nossos ombros. E a igreja deles continuou crescendo e a nossa também. Portanto, se existe alguém que causou dano a você, que traiu você, que foi desonesto com você, perdoe essa pessoa. Talvez essa pessoa more na sua casa, talvez seja o seu filho, talvez sejam seus pais, seus irmãos, parentes, amigos. Perdoe. Jesus nos ensinou sobre isso. Nós temos que perdoar as dívidas das pessoas, assim como Ele nos perdoa.
E como é que nós sabemos que o nosso inverno terminou? Quando a dor for embora. Aquela dor que você sentia por aquela pessoa, essa dor um dia vai terminar, vai acabar. Alguns anos atrás, Priscila e eu tivemos um acidente de carro e, graças a Deus, os resultados, o impacto foi mínimo. Eu tive um problema no ombro, eu tive que ser operado do ombro. Eu me lembro que pós-operatório, saindo ali, muitas dores no ombro, com aquela tipóia, me esquivando, né, daqueles tapinhas gospel que o pessoal gosta de dar na igreja. E por 2 semanas, muitas dores. E aí chegou um dia, num culto, um irmão que eu já tinha tirado tipóia, ele não sabia, veio e me deu um tapa. E eu fiquei assustado porque não doeu. E eu cheguei em casa, tirei a camisa, vi lá os pontos ali da cirurgia, a cicatriz, e bati. E não sentia mais dor. Naquele momento Deus falou comigo e disse: Mário, é assim também na sua vida. As cicatrizes vão ficar como lembrança do que aconteceu no passado. Mas Deus disse: mas eu sou capaz de remover a dor. Talvez você tenha trazido cicatrizes e você olha para ela todos os dias. E elas vão ficar, mas Deus é capaz de remover a dor do seu coração. Jesus está aqui hoje. Ele está dizendo: faz uma troca comigo, entregue a sua dor para mim, e eu te entrego o meu amor, eu te entrego o meu perdão, eu te entrego um propósito, eu te entrego esperança, eu te entrego vida. Faça essa grande troca com Ele. Como foi, queridos, como foi importante me reconciliar com aqueles pastores, porque um deles, agora 2 anos atrás, houve aquela gripe do H1N1, e esse pastor amigo, ele faleceu. Eu estava pregando na Romênia quando eu soube da notícia do falecimento dele. Eu chorei. Mas o Senhor colocou no meu coração aquele momento da nossa reconciliação. Se existe alguém que você precisa perdoar, não perca tempo. Aproveite a oportunidade enquanto você a tem. E Deus faz algo tão maravilhoso que Ele vai colocar essas pessoas que você perdoou, que às vezes é tão difícil. Você vai encontrá-lo numa igreja, num supermercado. E aquele sentimento que no passado você tinha de ódio, agora você tem um sentimento de amor por essa pessoa. Deus vai fazer coisas maravilhosas no seu coração. Uma das grandes lições que eu aprendi neste livro das 4 estações é essa: que os seus sofrimentos de hoje são ensinamentos para outros amanhã. Quantas pessoas que eu conheço que passaram por lutas e dificuldades, casais que estavam prestes a se separar, com problemas terríveis no casamento, hoje são líderes do ministério de casais. Jovens que eram drogados, problemas com bebida, hoje estão ajudando na recuperação de outros jovens drogados, envolvidos com álcool. Ou seja, eu pergunto a você: o que você está sofrendo hoje? Deus é capaz de transformar esses sofrimentos de hoje em ensinamentos para outros amanhã. Portanto, graças a Deus pelas crises. Eu não poderia estar aqui hoje ministrando sobre isso, não teria escrito um livro, mas Deus permitiu que aquilo pudéssemos passar, para que hoje pudéssemos encorajar a vida de pessoas ao redor do mundo. Preste atenção no que Deus quer fazer com você e está fazendo. Eu tenho uma boa notícia que está em Cantares, capítulo 2, versículo 11. E diz a palavra de Deus: veja, o inverno passou. O seu inverno vai passar. O seu outono vai passar. Não existe nenhuma estação do ano que dura para sempre. Não existe nenhuma estação da vida que dura para sempre.
E Deus é capaz de fazer um milagre. Veja só essa foto. O inverno já passou e as chuvas acabaram e já se foram. Ou seja, você está pronto então para uma nova primavera. Uma primavera de preparo, um verão de oportunidades, de grandes realizações. Eu declaro que isso vai acontecer. É a palavra de Deus. Como é bom você estar vivendo uma primavera, vivendo um verão. Moisés passou pelas 4 estações da vida. Os primeiros 40 anos dele, lá no Egito, filho da filha de Faraó, tinha tudo que queria: prestígio, poder, dinheiro, camelo do ano. E um dia ele descobriu que ele ia salvar, libertar o povo dele. Então ele agiu na hora errada, do jeito errado, e teve um outono fulminante. Perdeu tudo e fugiu para o deserto de Midian. E lá Deus começou a terceira estação da vida dele, o inverno de reparo. 40 anos Deus preparando o coração de Moisés. E quando chegou na hora certa de Deus desceu para conversar com ele. Aquela experiência na sarça ardente, Êxodo 3 e 4. E aí Deus, olha só o senso de humor de Deus: Moisés, de onde você fugiu? Do Egito. Para onde eu estou mandando você de volta? Para o Egito. E aí Moisés volta para o Egito. E diz a palavra de Deus que ele foi levar o povo de Deus para a última estação de vida, um verão de produtividade, servindo, liderando, libertando o povo, até entrarem na terra prometida. É o que Deus tem e quer fazer com você na sua vida. E Moisés foi o terceiro usado por Deus. 2 perguntas para concluirmos nessa noite. A primeira delas: o que Deus... Ou primeira pergunta: qual estação você está? Primavera do preparo, verão do disparo, outono do eu paro ou inverno do reparo? Talvez uma delas seja predominante. E a segunda pergunta, então, é importante também: é o que Deus quer ensinar a você no meio da sua estação? Aonde você está? Quais são as lições que Deus já tem falado novamente e você ainda não aprendeu? E Deus quer que você vire a página na sua vida e continue. Portanto, aprenda as lições que Ele tem para a sua vida nessa noite. Amém, igreja? E eu tenho um versículo para você, que está em Daniel capítulo 2, versículo 21. E diz a palavra de Deus que Deus, Ele muda as épocas e as estações. Deus pode hoje transformar a sua vida e mudar, terminar hoje o seu outono e terminar hoje o seu inverno. Se você estiver disposto a obedecer a Deus naquilo que Ele está te ensinando, que Ele está cobrando de você, hoje pode ser o tempo de mudança da sua vida, das suas estações. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. As 4 estações da vida. Supere os desafios, as perdas e das restaurações. Pai, nós te agradecemos por tua palavra. Obrigado porque o Senhor usa coisas simples deste mundo que conhecemos, que são as estações do ano. E todos os anos nós as vemos passar diante dos nossos olhos, nós vivemos elas. Pai, eu quero abençoar a vida da tua igreja nesta noite, aqueles que ouvem essa mensagem. Você que está aqui nessa noite e você hoje está passando pela estação do outono e do inverno, onde você está? Eu quero que você se coloque de pé. Você que está no outono e inverno, fique de pé. Coloque-se de pé, igreja. Se você está no outono e você está no inverno, coloque-se de pé. Os demais que estão assentados, olhem ao seu redor. Eu quero que você
Fique de pé agora e dê um abraço, coloque sua mão sobre os ombros da pessoa que está aí. Isso, coloque a mão no ombro dessa pessoa, só para ela saber, olha, você não está sozinho. Comece a interceder agora por essa pessoa. Talvez você não a conheça. Comece a orar. Deus abençoe a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem. Obrigado, Jesus. Senhor Deus, como igreja, chegamos diante de Ti, reconhecendo que o Senhor é Senhor das estações do ano, também Senhor das estações das nossas vidas. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor toque na vida destes que hoje estão passando por um outono de perdas, coração apertado, sofrendo, tristes. Mas como diz a Tua palavra que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. O choro pode durar o inverno, mas vem uma primavera. Senhor, através do Teu Espírito Santo, que é o nosso Consolador, consola, Senhor, toca, Senhor, na vida destes, Senhor, agora, aqueles que estão ouvindo essa mensagem, toca no coração deles, que eles saibam que não estão sozinhos, que eles saibam que essa estação não dura para sempre, mas que eles saibam que somente o Teu amor dura para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Manifesta a Tua graça, Senhor, graça sobre graça. Manifesta a Tua presença, o Teu poder, Senhor, o Teu amor. Que através dessa crise, dessas lutas, desses momentos de cura, de restauração, saiamos curados, saiamos leves, possamos voltar para casa nessa noite, felizes, pois sabemos que aqui tivemos um encontro com o Senhor. E o Senhor está agindo, vai continuar agindo nessa semana, nesse próximo mês. Obrigado, Pai, pela Tua obra extraordinária em nossas vidas. E obrigado pela família espiritual, família de Deus, o corpo de Cristo. Obrigado, pois não estamos sozinhos, temos um ao outro. Essas pessoas aqui ao nosso redor, obrigado por eles, Senhor Deus. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço nessas pessoas que estão aí. Fala que Deus abençoe a sua vida. E você seja grandemente usado por Deus. Aleluia.